Fala pessoal, tudo bem? Ô, Hoje vamos para o jogo, recebe um volante. Ele passou pelo Ituano e pela Portuguesa e atualmente defende as cores do Corfacan. Luca, seja bem-vindo ao Vamos para o Jogo, obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu falei o nome do time certo? falou sim. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês também. Legal. Ô, Luca, eu vou começar a pedir para você contando um pouquinho para a gente desde quando que você está no time e como que tem sido essa adaptação. Eu fui embora mais ou menos em setembro, que não foi desde o começo da temporada, que a temporada geralmente lá começa a pré-temporada em julho, depois em agosto inicia. E aí, cara, em primeira instância ainda estava um calor bem forte, né? Foi difícil para se adaptar até fisicamente. Porque também no Ituano eu tive uma lesão, eu quebrei a mão, eu fiquei mais ou menos uns um mês e meio, 2 meses parado, voltei a jogar no Ituano, joguei coisa de 5, 6 jogos e já fui embora. Então não estava no meu melhor momento físico. E aí, só que ainda assim eu cheguei muito bem lá, cheguei jogando, adaptado, conforme o treinador. Joguei 3 jogos, aí depois eu comecei a ter que fazer mais um preparo físico melhor, trocou o treinador, trocou o estilo de jogar. E aí eu passei por uns momentos difíceis, mas depois trocou o treinador, aí eu precisei de umas 3 semanas, aí eu recuperei já meu espaço. E aí conforme foi, aí depois não deu muito certo com o time, aí acabou mudando algumas peças, alguns estrangeiros trocaram um jogador, e aí, mas aí eu me adaptei bem quanto a isso, com o idioma, não falo árabe, mas falo inglês, consegui me adaptar legal. Consegui morar na cidade, eu adoro, sem problema nenhum, mesmo estando longe de quase todo mundo da família, foi tudo tranquilo quanto a isso da adaptação. Certo, Luca. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, né? Falar um pouco da Portuguesa, né? Você jogou na base da Portuguesa recentemente e a Portuguesa está para completar 100 anos, né? De fundação e assim a gente ouve falar muita coisa sobre a Portuguesa, né? Inclusive quando você vai digitar Portuguesa no Google, vem um autocomplemento: Portuguesa faliu. Chega a vir esse autocomplemento. Eu queria É. que você falasse um pouco como está a situação da Portuguesa, a situação que você viveu na Portuguesa recentemente. Assim, realmente a situação tá bem complicada, a questão de estrutura, das instalações, equipamentos precários. Conta pra gente como que está a Portuguesa por dentro, né? Porque a gente ouve muita coisa e a gente não sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira. Cara, eu estive lá cheguei mais ou menos na reta final de 2017. Aí, em 2018, eu acabei estando no grupo da taça, mas não joguei, porque ainda tive uns problemas lá. Até porque, como vocês devem saber, meu pai é treinador. E aí, na época, meu pai estava na Portuguesa e a gente não misturou as coisas, eu não joguei. Mas aí, depois da Taça São Paulo, meu pai saiu da Portuguesa e aí que eu comecei a jogar. E aí veio um treinador, que eu não sei se vocês conhecem, chama João Mota, que é um português. E aí ele falava as coisas pra gente, querer se comportar com um time grande. Ele era um europeu, português, ainda se identificava com a portuguesa, ele gostava de atacar, de ir pra cima. E ele falava uma coisa que me marcou e eu sempre aprendi. Ele falava assim, pô, eu entro aqui na Portuguesa, no CT, eu vejo esse clube, parece um gigante, um herói, um monstro, só que tá adormecido. Parece que todo mundo bate nele, ele não tem reação para se ter reação de vida. E é isso mesmo, a Portuguesa é um time gigante com tudo na mão, um negócio absurdo que você fica com dó. Eu penso até hoje, às vezes eu ficava pensando, pô, por que que não vem alguém aqui e organiza isso? Cara, olha o tanto de coisa que dá para extrair daqui. Baita estádio, Canindé, um CT com 4 campos que dá para usar, porque ainda tem mais uns 2 ou 3 ali, 7 campos, daria para fazer uma baita estrutura de um dos melhores times do Brasil. E você fica sem entender como é o ser humano, né? Que às vezes a vaidade de pessoal foi acabando com isso com o tempo, foi tudo uma consequência de erros. E, cara, dá dó, porque aí lá era uma situação muito difícil, por isso mesmo que eu não fiquei. Depois de uma campanha que eu fiz boa na Copinha, subindo para o profissional, treinando bem, na época o Luiz Carlos Martins começou a ter interesse em me usar, só que aí vieram numa situação para mim que não é cabível.
porque eu ainda tinha passaporte europeu. Começou a chegar umas situações de fora, uns times melhores do Brasil. A gestão da época, eles não aceitavam uma ligação de um time maior ligando para querer negociar um jogador, eles não aceitavam. Aí entrava uma vaidade que eles queriam vender um jogador só por mais de 1 milhão, sendo que não é assim. Como que você vai... Eles querem fazer um jogador resolver o problema, sendo que não vai resolver com tanto de dívida que tem lá. Então, essa tudo foi uma consequência da má gestão da época mesmo. E aí, tudo foi piorando. E eu venho acompanhando, que eu ainda tenho amigos lá, eu tenho muito carinho por todo mundo. E eu venho acompanhando a melhora do presidente que entrou, fazendo uma melhor campanha na 2. Parece que aí nos últimos tempos, acho que fazia não sei quantos anos que não conseguia pagar um salário em dia e agora está pagando uma sequência de 3 meses. Então, eu acredito que um pouquinho de liderança, uma liderança boa, só de organizar a casa já ajuda. Aí depois vai ter um dinheiro, vai ter que ter um investidor, mas é a parte. Mas só de você organizar a casa, as coisas já começam a fluir. E aí eu torço muito para eles melhorarem, conseguir subir numa Série A1, já entra uma receita melhor para o próximo ano, talvez pegar uma Série D, começar a pegar a receita de novo para aos poucos começar a voltar. Porque a grandeza que é aquele clube ali, eu não tive em outro, da torcida, ali foi uma coisa maravilhosa no estádio, em Canindé, um baita clima, uma paixão no torcedor ali é absurdo. Ô Luca, você é novo, né? 20 anos aí, tem uma carreira aí de futebol começando, jogou na Portuguesa, jogou no Ituano. Eu queria saber como é que surgiu a oportunidade de ir para os Emirados Árabes. Cara, então, na verdade, nos Emirados Árabes a situação é assim. Agora que vai ter a Copa no Catar de 2022, lá eles abriram vagas para garotos 2000, que é da minha idade, às vezes até 2001, para compor um elenco profissional para melhorar a qualidade deles, que eles enxergam que o pessoal vem de fora vai melhorar a qualidade deles, para eles fazerem um time mais forte, para disputar eliminatórias e pegar a Copa do Mundo. E a gente, nós somos uns jogadores mais novos, dependendo de como for a performance, eles começarem a dar o passaporte para fortalecer a seleção nacional deles. E aí nisso abriu essas vagas, e com contato, e no meu time, na época, estava o treinador o Paulo Comelli brasileiro, e ele teve contato com o pessoal do Ituano, conversou, tinha uns conhecidos, empresário, me viu, e aí foi uma característica que eles gostavam, no momento estava precisando de volante também, parece que lá eles tinham 2, 3 volantes, uns que ajudavam e machucou, estava sem volante, estava na carência, eles ligaram e foi uma coisa bem rápida, assim. Na verdade, foi rápido, eles me ligaram para ser uma coisa certa. Aí eu demorei um dia para responder, fiquei nervoso. Pô, será que é isso que eu quero? Ir para os Emirados, eu tenho passaporte europeu, penso em ir para a Europa, será que eu quero? Aí uma dia atrasou, e aí os árabes são assim, né? Pô, não quis, então a gente já vai atrás de outro. Se pensou um dia para me responder, eu vou atrás de outro. Mas aí depois deu que o treinador começou a insistir bastante em mim, me ajudou bastante. Não, eu quero ele, eu gosto das características, eu quero ele, eu quero ele. E aí foi que eles retornaram a proposta e eu acabei indo. Aí foi um jogo bem rápido. E aí eu dei um pouquinho de azar, que aí depois como eu já não cheguei no começo da temporada, já tinha alguns jogos, o time, batia na trave, era para ganhar, perdeu o pênalti, era para ganhar, tomou um gol no final. E aí eu joguei 3 jogos de titular com o treinador, joguei bem, mas não ganhamos jogos a bola não estava entrando, não estava encaixando. Aí o treinador caiu, chegou um outro treinador, aí começa todo aquele processo de novo. Até pela idade, o treinador já chegou querendo colocar os caras mais experientes, mais velhos, que já era de confiança dele, que ele já tinha jogado no país. E aí foi assim que aconteceu. Luca, você citou a Copa, né? Passaporte europeu, mas e se vier uma proposta para poder se naturalizar e defender? Aí, o que vai acontecer? Você aceita? Então, isso aí eu acho que é só no momento mesmo para saber, porque eu tenho esse sonho comigo que eu tive desde pequeno, que eu tenho passaporte italiano, gostaria de jogar lá. Se eu tiver essa proposta de pegar um passaporte árabe para poder retornar, poder ficar lá, eu teria que abrir mão de um dos passaportes, ou brasileiro ou italiano. Aí eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, ou abrir mão desse lado da Europa, que eu penso, é um sonho jogar no mais alto nível do mundo, ou abrir mão do brasileiro, mas, será que eu vou abrir mão do passaporte brasileiro se eu quero ter minha vida aqui depois, um dia mais para frente? Porque minha carreira dura 10, 15 anos, não dura minha vida toda. Será que eu quero ficar lá para fora minha vida toda?
Mas eu acho que, ao mesmo tempo, se chegar essa proposta, pode ser que seja uma coisa muito boa para mim, muito boa para minha família, muito boa para minha carreira. Quem não tem o sonho também de jogar uma Copa do Mundo? Pô, imagina, se eu tiver a oportunidade de estar no time e jogar uma Copa do Mundo, às vezes isso seria até melhor para eu me destacar e ir para a Europa, mesmo que não esteja com passaporte italiano. Ou, não sei, cara, eu acho que é só no momento para saber. Mas é de se pensar, e essa foi a intenção de ir para lá também, né? Acabar poder, se surgir essa oportunidade, abraçar. Eu acho que no momento eu abraçaria, mas tem uma duvidazinha ainda no fundo. E por falar em dúvida, Luca, eu queria que você falasse uma coisa que na cidade do seu time, né? Você agora está no Brasil, né? Você está passando a quarentena no Brasil. Mas na cidade do seu time, uma coisa que é muito melhor do que São Paulo, vamos pegar São Paulo, que acho que é o maior público que a gente tem aqui no nosso canal, né? Os maiores os internautas que veem o programa, a sua maioria moram em São Paulo. E uma coisa que é muito pior do que São Paulo, na cidade onde você mora, lá onde você joga. Então, o país lá, que é Emirados Árabes Unidos, eles funcionam em Emirados, né? Não sei se vocês sabem, tem o Emirado de Dubai, o Emirado de Abu Dhabi, o Emirado de Sharjah. Khor Fakkan, que é a minha cidade, pertence ao Emirado de Sharjah, que é o emirado mais rígido entre eles. Em nenhuma cidade de Sharjah as mulheres são muito mais cobertas, eles são muito mais restritos. Não tem bebida alcoólica de jeito nenhum, nem em hotel, nem em lugar nenhum. Na praia, na minha cidade que tem praia, não anda sem camisa, até que vai, que eles liberam. A gente às vezes vai jogar um futebol, mas uma sunga não pode. Se o turista vai de biquíni, as mulheres param e pedem para colocar, muito diferente de Dubai. Dubai já é muito mais para o turista, já é muito mais aberto, uma mente aberta. Então essa é uma diferença que aí você vai do ponto de vista de cada um. Pô, uma cultura muito machista, e aí você vai de respeitar. É diferente, porque às vezes eu gosto muito de praia, eu gosto de tomar sol, eu queria poder ir na praia e tomar sol, ficar jogando futebol e tudo, mas aí já não tem isso. Não vai ter na praia um quiosque ali, um futebol. Em Dubai tem. Se eu quiser fazer isso, eu pego uma hora de viagem e vou para Dubai, gasta mais dinheiro, tudo. Mas isso é um ponto ruim que eu vejo. Mas e para ponto bom, aí eu acho que é a maioria, porque a educação é muito diferente. Pô, aí eu vou na praia, a gente foi dar uma treinada, eu coloco meu chinelo, meu celular em cima do meu chinelo, corro a praia toda, ninguém nem vai ver ali meu celular, né? A educação, a segurança, você pode sair 1 da tarde, meia-noite, 3 da manhã, se você sair na rua com seu celular na mão, mostrando todo mundo, ninguém nem quer saber. Não existe segurança 100%. Teve até caso lá de um cara que jogava comigo, ele estava no táxi com a maleta de dinheiro, coisa de 700 mil, vai em reais ou em dirhams, dele esquecer no táxi, se perder. No dia seguinte, o taxista entrou em contato com a polícia, fizeram ele encontrar, depois o taxista falou, não, quero devolver para ele, o taxista foi até ele, lá no clube ou na casa dele, eu não me lembro agora, e levou uma máquina de dinheiro para provar que estava ali os 700 mil reais para ele. Então, imagina se acontece isso aqui no Brasil. Eu estava aqui de férias, eu fui no Guarujá andar de bicicleta, a gente brincar na praia com 2 sem coxa. Eu peguei, aí a gente entrou com o pé na água, falei, tô com o pé molhado, cheio de areia, vamos voltar de bicicleta. Eu levei o chinelo na mão. Só que aí eu coloquei onde fica a garrafa d'água. Aí eu acho que caiu no caminho, coisa de estar 2 quarteirões na praia. Quando eu voltei, eu não achei minha Havaianas. Eu tinha acabado de comprar. Eu falei, pô, eu tava lá, o meu celular, ninguém pegava. Aí aqui uma Havaianas, tem isso, ninguém perdoa. É bem diferente. Ô Luca, na base, você deve ter jogado com vários jogadores que hoje estão disputando no futebol brasileiro, né? Igor Gomes, Antony, tem uma galera. Sim. Como é que foi a base de enfrentar esses jogadores? Cara, é uma experiência boa, importante para você ver que a questão de um jogador estar ali e estourar para o jogador que está ali tem muita qualidade, não é? Você vê que é a cabeça, é o comportamento, são os pequenos detalhes. Às vezes você vê um jogador muito diferente. O Antony mesmo, eu sempre vi ele assim, eu falava, pô, ele é muito diferente. Numa comparação ele com o Elinho, eu sempre achei o Antony muito a mais. O Elinho é um pouco mais limitado para a posição. Ele tem mais uma jogada que ele seria um meia, aí no profissional colocam ele para ponta, porque no meio ele já não vai aguentar as pancadas, jogar de costas, e ali ele só vai ter o corte para dentro e a batida. Se tiram isso dele, ele fica mais limitado. Então eu sempre achei, pô, o Antony é mais diferente, ele já foi melhor nos jogos contra a gente. E aí é importante você ver essa experiência que você fala, pô,
qual a diferença dele para esse cara aqui que tá no meu time aqui? Você vê um menino que tem muita qualidade. Aí você fala, são os pequenos detalhes. Aí você vê, pô, esse menino aqui no meu time, tem um menino que jogou comigo na Portuguesa, era até banco, na Taça São Paulo de 2019. E aí o Alanzinho do Santos, vocês devem saber quem é agora, e ele entrava no jogo fazendo a fumaça, o menino sempre humilde, eu falava, pô, ele é diferente, ele vai chegar. Eu dava para perceber pela humildade dele que não mudava. E aí deu que depois da Taça São Paulo, que meu pai estava no Guarani, com o Márcio Zanardi, aí eles foram para o Santos. E eu sempre falei, pai, e o meu pai não chegou a conhecer o Alanzinho na Portuguesa, só chegou depois na minha época. Falei, pai, esse menino é diferente. E ele é lá de Bertioga dos lados. Eu falei, pai, o sonho dele é jogar no Santos. É um moleque humilde, leva ele, dá a oportunidade. Que aí o menino começou também aos mesmos problemas lá na Portuguesa, de contrato e tudo mais. E aí deu que levou, o moleque foi artilheiro com meu pai na temporada do Santos. Subiu, foi para jogo com o São Paulo e acabou de renovar até, acho que essa semana passada com o Santos e já tá lá no alto. E aí o menino que é meu irmãozão e eu sempre enxergava isso nele. Aí você vê que não é questão, às vezes, estar no time grande e no time pequeno, mas a cabeça do jogador, nos pequenos detalhes de como tomar as atitudes, saber o que fazer. O menino sempre humilde, estava ali, quieto, suportava, ficava no CT, porque era de Bertioga da Praia. E aí você vê jogadores que tem mais moral lá, badalado, só que é um jogadorzinho que já não quer treinar, já acha que é um pouquinho mais do que é, já fala mais, acha que pode fazer o que não, o que acha certo. Ah, não tem problema, eu posso sair, eu posso beber, eu seguro, porque às vezes os caras veem um Romário ou um Neymar, acho que isso acontece com todo mundo, eles acham que é assim a vida. E aí eu enxergo isso, cara. E às vezes você vê o próprio cara num time grande como um Igor Gomes, eu gostava muito do Sara. Eu não conheço a vida pessoal, não tive uma amizade, mas você vê que uns moleques tranquilos, nunca faltaram com respeito, quiseram se crescer para cima de ninguém no jogo, sempre respeitou, fizeram um jogo normal, aí você fala, pô, o menino é diferente. Não é à toa que o Igor Gomes agora tá bem. Apesar que eu jogando contra, eu não achei difícil marcar uma coisa muito diferente como eu achei o Antony. O Antony já foi um negócio que deu muito trabalho no jogo. O Igor Gomes não, só que ele sempre fez a coisa certa, ele sempre teve no caminho certo. Ele no jogo toda hora fazendo papel, chegando na área, fazia gol. Você fala, pô, você não dá nada pro cara e ele toda hora ali fazendo gol. Você vê que ele tem um pensamento na frente. Igual o Gabriel Sara, que também não tá jogando muito no profissional, chegou a jogar, mas é monitorado pelo Barcelona. O menino, você vê que ele é diferente. Eu gosto muito do futebol dele. Ô, Luca, conta um pouquinho pra gente como que é a estrutura do time que você está hoje, se é muito diferente dos clubes que você já defendeu aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei lá, no primeiro jogo eu fui para um amistoso, assim, a gente foi jogar contra o Al-Ahly, que é um time de Dubai. E aí, cara, quando eu cheguei, assim, eu fiquei encantado, porque eu comecei a treinar e você vê um pouco do nível técnico meio abaixo. Você chega, você fala, pô, nível técnico abaixo, assim, você acha estranho. Só que aí, quando eu cheguei no nosso vestiário, eu já me impressionei. Só que lá tava, tipo assim, reformando a arquibancada, tudo meio sujo em volta. Então, você não dá tanto. Mas ainda assim, eu entrei já com uma hidromassagem, um banho, a fisioterapia ali dentro. Só de reunião você fala, caraca, que absurdo, só o meu armário com um monte de coisa, acabei de chegar, já tudo meu ali, já dá um impressionado. Aí a gente foi jogar num outro jogo, nesse jogo, aí, pô, muita fruta, aí é muita coisa para passar na perna, aí tanta chuteira, 3 roupeiros, sabe, uma badalagem, eu falava, caraca, eu não tinha parado para pensar nisso. Aí eu comecei a pensar, pô, no Brasil, com o meu time sub-20 do Ituano, eu achava o nosso time absurdo, você vê que tanto moleque bom, a gente não tem nada disso. E aqui você olha com uns caras que não desmerecendo, mas você fala, pô, e os caras vivem nessa maresia e acham que tem que ser assim mesmo, os caras não dão valor nenhum. Aí você fala, pô, você só dá valor quando você não tem, né? Você só percebe isso. E aí foi bem. Aí quando eu entrei no campo ainda, eu falei, caramba, eu nunca joguei num campo desse na minha vida, como parecia um tapete com a água. Você fala, né? É coisa de outro mundo. Aí depois você vai se acostumando, que às vezes você até esquece de como era no Brasil. Aí você fala, pô, tô um pouco meio mal acostumado também. Tem mais brasileiros com o seu time ou é só você? Não, tem 7 brasileiros a gente. São muitos brasileiros. Isso é até bom para se familiarizar. A maioria mora no mesmo prédio junto. E aí faz umas viagens. Então, se sentir sozinho, isso daí não se sente. Né? Isso aí é bom. Ô, Luca, durante esse
tempo, aí querer te estar batendo esse papo, né, durante a entrevista, me chama a atenção como você é bem articulado, né, como você fala bem. Muitas vezes jogadores da sua idade não têm essa desenvoltura que você apresentou até agora durante a entrevista. E você também falou dos jogadores, né, da capacidade de cada um. Você comentou sobre o Antony, sobre o Igor Gomes, sobre o Elinho, falou do Alanzinho também e tal. Você é muito novo ainda para pensar nisso, obviamente, mas você já pensou em algum momento assim, quando eu encerrar minha carreira como jogador, eu vou ser técnico? Você pretende viver do futebol assim para sempre, até pela influência do seu pai? Obrigado, viu, pelo elogio. E, cara, eu já pensei nisso, assim. Mas, tipo assim, é uma coisa bem distante, mas às vezes passa na minha cabeça, que eu sou uma pessoa que gosta de ficar pensando muito e às vezes você tá sem fazer em casa, você fica pensando na vida. Mas eu já pensei, até por essa influência do meu pai, às vezes poder querer ser um treinador, crescer. É que meu pai, ele tem uma intenção de sempre trabalhar muito com a base também. Mas ainda assim, como é uma coisa bem pra frente, eu já deslumbrei nisso. Meu pai também é um treinador muito bom, que sempre tá chegando nessas competições nacionais. E eu já pensei sim, até por eu saber, eu acho que eu sei lidar, sei ter uma liderança, ainda mais depois de uma experiência, de eu poder ter tido uma carreira, às vezes, bem, muito boa, depois de 10, 15 anos. E, cara, eu fui bem, vamos supor, na escola, eu poderia querer estudar, eu poderia querer isso, mas eu não sou chegado, não. Acho que com futebol seria uma coisa que eu vou ter mais prazer, seja para ser empresário, seja para ser treinador, um gestor, não sei, mas eu acredito que eu vou seguir nesse caminho, apesar que eu pretendo não depender disso, né? Eu quero organizar minha vida com futebol, fazer tudo o que eu gosto. E o que eu vier para depois, eu quero fazer por gosto, porque eu gosto mesmo, porque é uma paixão minha, é o que eu amo. Aliás, eu também não jogo futebol por essa coisa de, não, porque eu tenho que ajudar minha família, que eu quero jogar pelo dinheiro. Não, eu jogo pelo que eu gosto, que é minha paixão, e eu acho que tem que ser assim. Isso daí vai ser uma consequência financeira. Você tem que pensar no financeiro, claro, mas para mim a paixão é o que eu quero. Eu quero estar lá entre os melhores, eu quero crescer, eu quero viver disso, porque é o que eu gosto. Porque se fosse só pelo dinheiro, eu poderia querer fazer outra coisa também, estudar, ficar aqui perto da minha família. Porque as pessoas pensam que futebol também é só coisa boa, né? Você não passa por nada. Você chuta uma bola e ganha dinheiro e acabou. Ô, Luca, até para conhecer melhor, qual que é o estilo do volante Luca, até para futuramente aí pintar no futebol brasileiro em grandes clubes? E eu queria saber qual que é a influência do seu pai, né? Porque ser filho de treinador deve ser complicado as cobranças em casa, né? Fácil não é, cara. Tem nada que... Então, para mim, as minhas características, eu gosto de jogar de ou primeiro ou segundo volante. E aí, segundo, eu gosto muito da característica da posse de bola, eu gosto de ter a bola, tá quebrando linha, fazendo bola longa e não errar passe. Eu gosto de quebrar a linha para frente, dar passe para centroavante, dar passe enfiado uma longa, quebrando por dentro. Eu gosto bastante dessa toqueira, sabe? De tocar a bola, girar ela, ficar com a bola. Eu não gosto muito de ficar correndo atrás, não. Eu gosto de ter a bola o tempo todo. Se perder, você já rouba a bola para ter a bola o tempo todo, jogando lá em cima para ganhar. Essas são minhas características. E quem que você tem como referência na posição? Cara, referência que vamos supor, para mim o melhor do mundo aí que existe, para mim é o Busquets, só que já não faz muito o meu estilo. Às vezes eu posso sair um pouquinho mais, já não sou tão lento que nem ele. Eu gosto muito. Já uma referência que seria mais parecida comigo, que eu tenho que me espelhar mais, seria o Kroos, de lança, tudo mais. Só que o Kroos eu acho que é ainda mais paradão, teria que movimentar mais. Eu me espelho mais nesse, né? Eu gosto de pensar nisso. Tem gente que fala, pô, você tem que se espelhar no Paulinho, porque o Paulinho pisa na área e faz gol. Eu não concordo. Eu prefiro pensar ainda mais nos maiores mesmo. Ô, Luca, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria... o seu empresário é o Ivan Rocha, certo? Isso. A gente já recebeu o Ivan aqui, foi um papo muito legal. E eu já falei para ele, inclusive aqui e em outras oportunidades que eu tive de encontrar com ele, que os atletas que ele agencia são atletas diferenciados. Inclusive, falei isso para ele na entrevista e acho que você veio aqui para provar o que eu falei para ele, porque é muito difícil, como o Vinícius já falou, a gente encontrar um jogador com a sua idade, que fale bem e que saiba falar sobre futebol, né? É muito difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Ivan, do que o Ivan representa aí para você
E também, para terminar, você tem uma única camisa. Você pode trocar ela com um único jogador. Quem seria esse jogador? Vai, começando primeiro agradecendo de novo, né, mais uma vez pelo elogio. E em relação ao Ivan, pô, até para falar dele, o Ivan, eu via ele desde pequeno, sócio do São Paulo, meu pai tinha um time desde pequeno do Indiano, o Ivan jogava com meu pai. Então eu sempre tive uma relação com o Ivan, uma amizade extra-campo, extra-campo não, extra-negócio, que depois se tornou negócio. Tem uma amizade muito tranquila, apesar de não misturar amizade, negócio, mas tem um carinho muito grande. E aí eu sempre assisti ele jogar, batendo na esquerda com a longa, nos times, já depois de velho, então gostava de assistir ele jogar. Aí dá para falar que eu aprendi um pouquinho com ele, mas já tá ficando velho também. E em relação ao... Aí também esqueci de falar, é o Ivan e o Fabiano, como vocês têm que saber, os dois eu tenho um carinho muito grande. E às vezes, como o Ivan viaja mais, eu tive mais contato até com o Fabiano, aqui em São Paulo, que é onde resolviam mais os meus problemas de estar mais em contato. E em relação ao jogador, acho que para mim é o melhor da história, porque é o melhor da história que eu vi jogar e não tem jeito, que é o Messi. Se fosse ali para um dia jogar junto ou pegar uma camisa ou só um aperto de mão, não tem jeito. Aí tem que ser, para mim, o maior de todos os tempos, né? Perfeito. Luca, obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Foi ótimo. Sucesso aí na sua carreira. Acho que em breve você deve voltar, né? Porque o futebol já está começando a voltar aí. Então, sucesso para você, sendo lá nos Emirados, aqui no Brasil ou na Itália, enfim. Você tem muito tempo aí pela frente. Tomara que você conquiste todos os seus sonhos, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Samuel. Um abraço. Valeu. Bom, e para você que está assistindo essa entrevista, se você gostou do conteúdo, compartilhe esse link. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fechado? Só lembrando que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Não, mas o Samu não tinha travado, por isso que eu ia perguntar para ele se você tinha travado para ele também. Tá todo mundo na gracinha agora. Agora todo mundo vai ficar te zoando. Aqui, ó.